Oi, eu sou o Isaac. Eu sou a Ana Letícia. Oi, eu sou o Natan. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que o YouTube vai sempre te avisar quando tiver um vídeo novo. Tchau, tchau! Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? O prazer é sempre meu, todas as vezes que nós temos a oportunidade de falarmos juntos aqui. Só que hoje eu queria que você estivesse junto comigo hoje, para que nós desfrutássemos de uma verdade que eu acredito que pode mudar sua vida radicalmente. Uma das coisas que mais alegra o meu coração é o fato de pensar que você pode se encontrar com Deus, se encontrar com o Pai e ser atingido por esse amor transformador e ter sua vida transformada, ter sua casa transformada, sua família transformada e principalmente aquilo que você tanto quer ser alcançado, que é viver um relacionamento com o Pai de verdade, ter um relacionamento com Deus, ter uma prática e uma vivência com Ele contínua todos os dias. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu entendo preciosamente no coração do Pai, que a humanidade precisa disso. A humanidade precisa descobrir isso o quanto antes e o mais rápido possível. São detalhes tão pequenos e tão simples. Uma das coisas que me incomodam muito, eu tenho falado isso muito na escola, é que as pessoas, quando se tratam de Deus, elas criam uma ideia completamente equivocada. Elas acreditam que para estarem com o Pai, ou para aprenderem algo do Pai, ou seja, para viver algo novo, elas precisam de um ensinamento assim atômico, um ensinamento que decifre o DNA, sabe, que decodifique a fórmula de Bhaskara, ou seja, que tenha uma complexidade assim absurda, e na realidade não. Tudo que vem do Pai, que Jesus nos ensinou, é completamente simples, e está na hora de você conseguir enxergar isso com todas as letras. Eu queria muito que você parasse para pensar naquilo que nós vamos conversar hoje. Esses dias meu filho me pediu para que nós jogássemos banco imobiliário. E eu não sei, por cargas d'água, eu me senti como se eu tivesse... Sempre quando a gente joga qualquer joguinho juntos, a gente sempre está com o Pai. E eu sempre ouço o sussurrar de sua voz, eu sempre procuro tentar ser direcionado por Ele naquele momento. E nesse dia parecia mais a vida real do que necessariamente um jogo propriamente dito. E chegou uma certa altura do joguinho que meu filho falou assim: papai, a gente precisa desse dinheirinho aqui. Só que ele não sabe contar ainda direito. Ele está aprendendo ainda que 1 e 0 é 10, 5 e 0 é 50 e assim consequentemente. E uma certa hora eu caí numa das propriedades do Vinícius e foi interessante porque eu precisava pagar R$1 milhão para ele. E o Vinícius meio que me perdoou naquele momento, sabe? Foi engraçado porque, afinal de contas, se ele não tivesse feito aquilo, eu ia ficar sem. E no presente momento que ele fez aquele perdão de metade da dívida, caiu-se uma pessoa na minha propriedade e eu consegui a recuperação daquele dinheiro. E eram justamente as notinhas que o Natan mais gostava naquele momento. Quando eu peguei aquelas notas e coloquei elas nas minhas mãos, eu tive um impulso da minha alma, meio que me dizendo que eu precisava dar aquele dinheiro na mão do Vinícius. Eu me confundi um pouco e fui muito, sabe, imediato, fui muito imediatista naquele momento e acabei pegando aquele dinheirinho e entregando na mão do Vinícius. Na hora o Natan ficou apavorado: papai, a gente já não tem dinheiro, a gente vai ficar sem. Aí fez uma cara tipo de tristeza, como se nós fôssemos perder o jogo e assim consequentemente. Até aquele presente momento eu acreditava que havia sido o Pai quem tivesse me dado aquela direção. Wagner, mas não seria hipocrisia, não seria loucura, não seria maluquice acreditar que um Deus tão grande, tão poderoso, estaria preocupado em te dar direções de como jogar um jogo? Antes de nós começarmos aquele jogo, o Pai disse para mim que nós deveríamos de ganhar aquele jogo. E ali começou uma enxurrada de comportamentos dentro do meu coração. E é aqui que eu queria que você parasse para conversar comigo. E nós desfrutarmos juntos. Primeiro ponto crucial: o que é importante para você é importante para o Pai. Aquilo que você faz, o Pai está junto. E o Pai gostaria muito que você estivesse junto naquilo que Ele faz.
aqui que vem o equilíbrio de um relacionamento. Aí, quando eu peguei aquelas notas e tive esse impulso, eu acreditava fielmente que fosse o pai que quisera que eu fizesse aquilo. E eu achei formidável que meu filho ficou muito entristecido. E eu disse para ele: filho, quando nós entendemos aquilo que o Papai do Céu quer que nós façamos, é de suma importância que nós venhamos obedecê-lo, não por obrigação, mas por prazer. E filho, existem horas que parece que na realidade vai dar tudo errado. Existem horas que a gente olha assim que não faz sentido, tudo indica que vai dar errado e que a gente vai perder. Mas quando a gente obedece de verdade aquilo que o Papai do Céu gostaria que nós fizéssemos, porque nós confiamos nele, confiamos. A palavra crer e confiar, mesma coisa. Quando nós cremos nele de verdade e cremos naquilo que ele nos disse, não tem como dar errado, filho. E ele embicou, fez um beijo grandão assim, e ficou, vai perder tudo. E aquele jeitinho dele, né, que às vezes o Natan, ele entra dentro de um mundinho ainda muito fechado. E passou alguns minutos, eu saí, fui fazer um chá, que eu estava com vontade de fazer um chá mate, né, o famoso chá mate que a gente já desfrutou várias vezes. E, gente, sabe o que eu achei engraçado? É que na hora que eu fui fazer o chá, eu falei: pai, foi o senhor mesmo que falou comigo? E ele falou assim: não. Eu falei, logo vi que estava muito impositivo, assim, estava muito forçado. E agora? Eu disse que a gente vai ganhar. Ele falou: Wagner, tudo vai dar certo. Eu te disse uma frase desde o começo. E ele me disse aquela frase e não conversou mais comigo, a não ser responder essa pergunta que eu havia feito. Eu voltei para poder jogar novamente. No que eu sentei na cadeira, um dos nossos irmãos estavam juntos, ele escutou o pai falando para ele assim: pegue as suas cartas, pegue tudo, vá para casa e dê todas as suas cartas, suas posses, tudo na mão do Wagner. Ele poderia ter dado para qualquer um dos outros integrantes, mas entregou para mim. Eu estava na beira da falência do joguinho e aquela frase que outrora eu havia dito do pai, ela não ia dar certo. E eu achei engraçado, gente, sabe por quê? Porque naquele exato momento eu saí de quase falido para uma pessoa bem-sucedida dentro do jogo. E ali as coisas continuaram acontecendo. Várias vezes que eu caía nas propriedades do Vinícius, o Vinícius amenizava aquilo, mas tudo por direção de Deus. E ninguém ali estava brincando normalmente, a gente estava aproveitando para poder treinar os nossos interiores. E foi muito interessante, gente, que no curto espaço de tempo eu comecei a olhar para as situações, cada um começou a comprar suas posses, aí a esposa do Vinícius parou de jogar, entregou as posses dela para o Vinícius, ficou eu e o Vinícius. Chegou uma certa hora que eu estava quase sem dinheiro, tinha posse, o Vinícius lotado de dinheiro, quase sem nada. Eu olhei para aquela situação e vi que era um jogo, mas podia ser aplicado os mesmos princípios da vida real. E eu olhei para aquilo e percebi uma coisa muito interessante no pai. O sentimento perceptivo entrou dentro de mim. Eu olhei para a situação, queria muito que o Natan observasse que a gente já não estava mais naquela pindaíba, né, como a gente estava naquele segundo. E eu olhei para aquelas circunstâncias e falei assim: peraí, o pai não me disse que eu ia ganhar? Então o que eu tenho que fazer agora é não olhar para a circunstância, não olhar para aquilo que está acontecendo no presente momento e não ficar focado naquilo que está acontecendo. Ou seja, se eu ficar olhando para o dinheiro, eu vou ter medo. No momento que eu tiver medo, eu vou ser atraído e engodado pelo próprio medo que eu tenho. Ou seja, eu tinha medo que o meu dado desse uma certa quantia, o meu bonequinho caísse ali, a gente chamava do corredor da morte, né? Porque estava cheio de quase de hotéis ali, quando você caía lá era 1.800.000, 950.000 e por aí. Acho que é 900 e tantos mil e 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 100 e sei lá, fumaça. E quando o medo foi embora, eu achei a coisa mais engraçada do mundo. Enquanto não havia medo dentro do meu peito, não existia um único segundo que o meu dado dava a quantia correta para que o meu bonequinho caísse naquele lugar. E chegou uma certa hora que o medo foi embora e ele foi substituído pela confiança. E a confiança entrou dentro do meu peito. E eu quero que você guarde uma coisa dentro do seu coração. O segredo para que o medo vá embora é a confiança. O segredo para que a confiança vá embora é o medo. E a única forma que nós temos de usufruirmos de uma confiança completa é aquilo que eu já disse para vocês um tempinho atrás, quando estávamos juntos, é quando nós de verdade aplicamos o nosso coração inteiro em Deus. É quando nós decidimos confiar nele. Só que a gente precisa de um incentivo. A gente precisa que Deus nos mostre o que realmente Ele é. Sabe, Ele está o tempo todo nos convidando para fazer prova dele. Ele nos está o tempo todo pedindo para que nós
não aceitemos as coisas, Ele está nos pedindo o tempo todo na Bíblia Sagrada para que nós prestemos um culto racional, para que nós não aceitemos as coisas como todo mundo diz, pelo simples fato de dizer, pelo contrário, para que nós aceitamos o fato de a verdade nos alcançar, de o Pai nos conquistar, de dele se encontrar conosco e nos permitir a oportunidade de vencer a nossa argumentação interna distorcida pela nossa alma e pelo reino das trevas, que a gente foi conquistando ao longo dos anos, e sermos conquistados por uma nova verdade, para que a verdade antiga que outrora determinava um Deus ruim. Por exemplo, ontem eu vi uma matéria de um prêmio Nobel de literatura e ele afirmou com a boca dele que Deus é mau, ele afirmou que Deus é ruim, ele afirmou que Deus não tem nada, não tem como a gente achar que ele seja bom, tudo porque ele não conseguiu resposta do porquê Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim, sabe? E também ficou confuso de por que Caim não pôde ser morto e se alguém fizesse mal para ele também seria morto os familiares, não ele. Ou seja, a falta de revelação para ele, a falta de interpretação, ou seja, acho que ele não conseguiu parar para prestar atenção que o fato dele ser um prêmio Nobel, o fato dele ser academicamente preparado para deambular, caminhar, andar, se movimentar, ou seja, entender a gramática portuguesa, não faz dele um entendedor de mistérios, não faz dele um entendedor dos conceitos de Deus. Você descobre um quadro, quando você descobre um artista, você entende uma literatura quando você se relaciona com o autor. Então não adianta eu parar literalmente e começar a tentar descrever se Deus é bom, se Deus é ruim, pelo simples fato de eu conhecer um pouco de gramática. Engraçado, ele é prêmio Nobel em literatura do nosso idioma e não necessariamente na literatura madre do qual o texto foi escrito. E nem tampouco conhecedor do autor dessa linguagem. Então, tipo, o que me deixou muito preocupado é que a gente não sabe fazer diferenciação entre uma coisa e outra coisa. A gente não sabe separar as coisas, a gente não sabe de verdade a diferença notória e real dos assuntos. Então, assim, tá na hora de eu e você entendermos que não dá para viver o medo e não dá para viver a confiança no mesmo lugar. Não dá para existir essas duas coisas juntas. E naquele exato momento eu decidi pegar aquela frase de Deus e falar, não, ela vai acontecer. Nada está corroborando para que, nada demonstra que os meus olhos não conseguem denunciar isso. Infelizmente, nós temos um outro mau hábito. Nós temos o hábito de acreditarmos naquilo que nós vemos. Nós temos o hábito de crermos naquilo que a gente está vendo. Então, se o que eu estou vendo se parece com o que eu ouvi Deus dizer para mim, eu aplico a minha crença, eu aplico a minha fé, eu reconheço que é capaz. Agora, se aquilo que eu estou vendo, preste bastante atenção no que eu estou dizendo, se aquilo que eu estou vendo não se parece com aquilo que Deus me disse, logo eu passo a crer de uma forma diferente, logo a minha linha de crença é alterada, logo aquilo que deveria ser deixa de ser dentro de mim e eu passo a não acreditar mais, só pelo fato de não se parecer. Ou seja, você chega num lugar onde Deus disse que vai acontecer maravilhas. Quando você olha lá, se acontece catástrofes, você para de acreditar nas maravilhas que Ele te disse e você bloqueia, impede Deus de irromper aquele lugar e modificar aquele lugar através de você. Você me entende? E isso me preocupa muito porque, infelizmente, nós dependemos daquilo que nós vemos e não de quem Deus é. Nós dependemos da atual situação que nós nos encontramos e não daquilo que nós reconhecemos. Existe uma passagem em Lucas, capítulo 9, versículo 13, em que Jesus, ele está diante das pessoas e existem ali, no mínimo, cerca de quase 20 mil pessoas. São 5.000 homens, fora mulheres, crianças e fora também mulheres sozinhas e forasteiros não contados. Uma coisa que me assusta um pouco, me assusta de verdade, é que Jesus está diante da multiplicação dos pães. E Jesus sabia tudo que ia acontecer. Quando você lê os 3 evangelhos e faz uma análise dos 3 ao mesmo tempo, você observa que não só Jesus sabia o que ele estava fazendo, como ele estava testando o coração das pessoas. E Jesus, ele faz uma pergunta, não na expectativa de ter uma resposta, mas ele faz uma pergunta
com a consciência que tudo poderia ser diferente se houvesse dentro do coração daqueles discípulos reconhecimento. Se o coração deles, através do reconhecimento, fosse entregue completamente a Deus. Porque quando eu reconheço que Ele é tudo para mim, quando eu reconheço que Ele cuida de mim, quando eu reconheço que Ele me ama, eu tenho condição de entregar meu coração para Ele completamente. E quando eu entrego meu coração para Ele completamente, só há espaço para uma coisa dentro do meu peito. Sabe o que é? Confiança. Não há mais espaço para medo. Como eu vou ter medo de algo se eu confio? Como eu vou ter medo de algo faltar para mim se eu confio? Como é que eu vou ter medo de não ter comida se eu confio? Como é que eu vou ter medo de dar errado se eu confio? Como é que eu vou ter medo das coisas não fluírem como deveriam, sendo que eu confio? E tudo coopera para o bem daqueles que esperam e confiam no Senhor. Entende? Quando eu passo a confiar nele de verdade, as coisas mudam radicalmente. E tudo passa a corroborar para o meu bem. Tudo passa para contribuir para que dê certo e funcione do jeito que deve acontecer. Vendo uma palestra curta de um filósofo chamado Leandro Carnal, ele disse que hoje ele está estragado demais e que hoje ele está ainda disponível a ser um ateu. Eu tenho pena da estrutura de vida que ele vive, não menosprezando ou diminuindo os seus plenos conhecimentos, mas quando nós estudamos a palavra ateu em hebraico, nós não determinamos a descrença num Deus. Nós determinamos a realidade de não ter Deus. E a partir do momento que ele aplica a ideologia dele, a filosofia dele, a não crença de Deus, ele já demonstra que ele não é ateu, ele só é um frustrado de infância. E uma das coisas que me assustam muito é que ele disse uma frase que é muita verdade. Ele disse assim que ele gostaria de ter uma vida crendo, em que tudo e todas as coisas correspondem e corroboram para o bem de Deus. E ele disse uma frase sarcástica e irônica, dizendo: eu gostaria de perder uma perna e dizer que aquilo tudo faria parte do plano de Deus. Eu gostaria de passar fome e acreditar que aquilo faria parte do plano de Deus. O que faltou responder para ele é que os ateus hoje, eles só são ateus porque eles são mentes pensantes com boas perguntas, mas faltosas de boas respostas. Eu não quero que você pegue esse vídeo e dê para ele ler ou para ele assistir. Eu só gostaria que a verdade chegasse no ouvido dele e ele descobrisse que 98% ou 99% ou praticamente 100% de tudo que as pessoas passam é fruto e produto da crença pessoal delas em Deus. E que elas vivem o que elas creem. Elas não vivem o que é predestinado para elas. Deus não é manipulador e controlador. Se uma pessoa hoje perde uma perna, é porque afinal de contas ela decidiu que aquilo assim acontecesse. Existem pontos na nossa vida que às vezes nos põem numa margem de 3 ou 4% do 100%, que não há muito que nós façamos. Mas para nós vivermos essa realidade, nós temos que estar em relacionamento com Deus. Por exemplo, hoje, existem coisas na minha vida que não dependem só de mim. A partir do momento que meu coração é 100% entregue a Ele, já não depende só de mim, depende do Pai. Então existem coisas que eu gostaria que acontecesse, mas infringe um processo natural de conclusão daquilo que Deus tem. Mas isso é para aqueles que têm o coração completamente entregue a Ele e vivem um relacionamento. Isso não é para qualquer pessoa oriunda de qualquer lugar. Pelo contrário, isso é para eu. Isso é para outras pessoas como eu que vivem um relacionamento com o Pai. Caso contrário, isso não vai acontecer. Absolutamente não vai. Então é de suma importância que eu e você entendamos isso com todas as letras. É de suma importância que eu e você entendamos que tudo que acontece conosco não é porque Deus quer. É porque, na maioria das vezes, nós desejamos que assim o seja. Entende? Deus é um Deus bom e um Pai bom. Mas nós não aceitamos e não conseguimos absorver a bondade de Deus e permitir que Ele nos conduza e nos ame de verdade. Pelo contrário, nós queremos que Ele nos controle e nos manipule. Assim que a sociedade nos ensinou que nós devemos viver. Naquele momento eu decidi acreditar. Eu decidi confiar na frase que ele me disse e parei de dar atenção para as minhas vistas e comecei a aplicar a minha visão. Naquela hora eu lembrei do Dr. Miles Monroe, quando ele disse uma coisa maravilhosa. Acho que eu pronunciei o nome dele errado. Ele disse assim que o maior inimigo da nossa visão é a nossa vista. E que se a nossa vista não enxerga aquilo que nos foi prometido, que nós só conseguimos enxergar através da visão, nós não deveríamos nos incomodar e não deveríamos nos submeter à nossa vista, porque afinal de contas ela está se tornando o nosso maior inimigo da nossa visão. Se aquilo que você está vendo com seus olhos não é aquilo que lhe foi prometido e nem aquilo que a sua visão alcançou, então é passageiro.
é por um curto espaço de tempo, daqui a pouquinho você se encontra com a sua visão. Eu peguei naquela hora e falei assim, não, eu não vou acreditar no que eu estou vendo, eu não tenho dinheiro, não tem como eu virar isso aqui, mas o pai disse que eu vou ganhar. Eu vou ganhar com meu filho e isso vai ser bom para ele. Pronto, eu passei a confiar naquilo, a confiança encheu meu peito. O pai ficou ainda mais perto de mim porque eu permiti estar perto de mim, porque eu passei a confiar e reconhecer que quem falou foi meu pai e que ele está junto de mim diante de qualquer lugar. E para mim naquela hora aquilo não era um jogo, aquilo era uma vida real. Aquilo era um fato como estava sendo para uma boa parte dos que estavam jogando naquele momento. Tudo começou a virar. Em um curto espaço de tempo, nós ganhamos o jogo. Praticamente com quase todas as propriedades. E eu pude ter um momento para conversar com meu filho e falar para ele, filho, para você ver o que está acontecendo. E ali eu tentei ajudar ele a reconhecer, embora ele não conseguiu fazer isso tudo porque ele ainda é muito novinho. Mas ele parou para pensar um pouco naquilo que estava acontecendo. Ele parou para observar tudo que estava acontecendo. Jesus, ele estava diante das pessoas quando os discípulos disseram assim, Jesus, manda que eles vão embora para que eles se encontrem, eles se enrosquem em algum lugar aí, arrume lugar para eles ficarem e também arrume lugar para eles comerem. Aí Jesus disse para eles no versículo 13, olha que interessante, dai-lhes voz de comer. Jesus estava testando eles, mas o que eu quero levar em consideração não é o teste. Respondeu eles, temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Gente, Jesus não quis perguntar para eles o que eles tinham somente. Jesus disse para eles assim, ó, dê a eles de comer. Aí eles disseram, puxa, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Tá. Quando Jesus vai multiplicar a segunda vez os pães, Jesus fala uma frase maravilhosa para eles no contexto. Vocês se esqueceram do que aconteceu há um tempo atrás, quando eles também tiveram fome? E como lhes sobraram 12 cestos? Jesus não tinha expectativa de que os discípulos respondessem alguma coisa naquele momento. Jesus sabia que existia a possibilidade de tudo ser diferente se o coração deles estivessem de verdade cheios de confiança, por decisão pessoal de cada um deles. E se houvesse dentro deles reconhecimento, para que o coração deles estivesse completamente cheio da realidade de Jesus e eles pudessem de verdade ter confiança dentro de si mesmos. O que acontece comigo, com você hoje é exatamente isso. O Pai diz para você, o Deus lhe disse que vai cuidar da sua vida financeira, vai cuidar de você. E quando você começa a ver a comida baixar, a primeira coisa que você pensa, mas e aí Deus, o que está acontecendo? Aí eu lhe pergunto, o que seus olhos veem se parece com o que Deus disse? Não. Então você deveria confiar naquilo que Ele te disse, porque afinal de contas Ele é literalmente fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Ele é de verdade fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Era um jogo, mas nós aplicamos princípios reais. E o final, de verdade, eu disse ao meu filho, eu falei, Natan, como que a gente come hoje? Como que o papai compra seus brinquedos? Como que o papai paga as contas, filho? O papai paga as contas hoje e compra seus brinquedos. O papai sai, viaja, paga as coisas, porque ele decidiu de verdade confiar no Papai do Céu. Bom, foi exatamente nesse momento que eu chamei meu filho para tentar ajudá-lo a enxergar essas coisas e ele perceber que eu disse para ele, falei, filho, é exatamente assim que o papai, como você acha que o papai come, como você acha que o papai compra seus brinquedos? É exatamente dessa forma que as coisas acontecem, filho. O papai decidiu confiar no Papai do Céu. O Papai do Céu levantou pessoas para que cuidassem do papai, assim como o papai pode cuidar das pessoas. E pode ser instrumento do Pai para que o Papai do Céu cuide das pessoas através do papai. E hoje é assim que as coisas acontecem, é assim que o papai compra seu brinquedo, é assim que as contas são pagas, é assim que todas as coisas acontecem. Naquele exato momento, filho, o Papai do Céu pediu para mim, para eu pegar aquele dinheirinho e ofertar, você ficou triste. Bom, naquela hora não foi bem o Papai do Céu que disse isso, foi minha alma. Mas numa estrutura de filho, filhos não pagam consequência. A diferença é que o papai decidiu confiar na frase que o Papai do Céu disse para ele desde o começo do joguinho, que nós iríamos ganhar. Eu parei de olhar para as circunstâncias, eu parei de olhar para o quanto que o Vinícius estava rico, eu parei de olhar para tudo que estava acontecendo naquele momento e decidi confiar naquela palavra e deixar meu coração ser cheio daquela verdade. Porque hoje, depois de tudo que aconteceu, povo maravilhoso,
O Pai imprimiu dentro de mim uma verdade que a minha alma não vai conseguir vencer mais. Ele cuida de mim, ponto final. Não tem mais o que discutir. Então, para mim, foi mais fácil de acreditar naquilo. E é aqui que entra o ponto crucial. Jesus, antes de testar os discípulos, Jesus ele falou assim, gente, dê vocês de comer. Jesus não tinha esperança ou expectativa de que eles fizessem o que eu vou dizer para você. Mas uma vez mais, Jesus sabia que se houvesse confiança dentro do coração deles, tudo podia ser diferente. Ele podia dizer, dê a eles de comer. A primeira coisa que eles perguntariam não era, nós não temos, ou nós só temos isso. Se eles não soubessem o que fazer, a primeira coisa que eles diriam é, Jesus, o Senhor está aqui. Nós só não sabemos o procedimento a fazer, mas nós sabemos que o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, todas as coisas podem acontecer. Ou então, eles não responderiam, nós só temos isso. Eles responderiam, claro, Jesus, com o Senhor aqui tudo é possível. Nós temos o Senhor, nós temos o Pai. Mas não, eles só conseguiram reconhecer o momento deles naquela hora. Eles só conseguiram reconhecer a dificuldade deles do momento. Eles só conseguiram reconhecer que eles precisariam de dinheiro. Eles só conseguiram reconhecer que eles precisariam sair dali em outro lugar para comprar comida e não ia conseguir trazer tanta comida para tanta gente. Eles só conseguiram reconhecer que eles precisavam acabar com aquele problema, mandando todo mundo embora. Ou seja, eles reconheceram tudo, menos o Filho de Deus. Eles reconheceram tudo, menos o Pai. Eles olharam para tudo, menos para o Pai, povo maravilhoso. E aqui que está o grande eixo. Aquele exato momento que eu fiz, eu só pensei naquilo que o Pai tinha me dito, porque Ele me chamou a existência na minha mente de novo, aquilo que Ele tinha me prometido. Eu decidi reconhecê-lo, eu decidi confiar nele e fiquei forçando a barra para que nada que eu estava vendo atrapalhasse a minha visão de enxergar o que Ele tinha dito. Nada tivesse me atrapalhando naquele exato momento. Nada tirasse o meu eixo, o meu foco. É assim que as coisas funcionam hoje, meus amados. É assim que as coisas funcionam hoje, filhos do Deus Altíssimo. É assim que as contas são pagas. Se você já teve a oportunidade de escutá-lo dizendo que Ele cuida de você, lute por essa verdade e morra por ela. Não permita que aquilo que os seus olhos estão enxergando corrompa a confiança e o reconhecimento que você tem por Ele. Não permita que as coisas ao seu redor destruam ou a falta de comida, a falta de as contas chegando, a falta a falta daquilo. Não permita que nada disso destrua a verdade que está dentro do seu coração. E se essa verdade ainda não existe, reconheça a grandeza. Mas Wagner, eu não consigo reconhecer a grandeza, Wagner, meu defeito está aí. Então tá bom. Jesus aqui no texto, Ele fez algo maravilhoso. Jesus, em alguns minutos, Ele olha para o céu, abençoa o pão, parte e distribui aquela grande multidão. Sabe o que acontece? Naquele exato momento, Ele planta uma semente de realidade nos discípulos. E os discípulos podem ver o quão maravilhoso e grandioso Ele é. Jesus, por um período atrás, nesse mesmo capítulo, Jesus anda sobre as águas. E os discípulos estavam todos apavorados. E eles chegam diante de Jesus para acordar Jesus reconhecendo o problema e não reconhecendo que Jesus estava ali naquele exato momento. E eles dizem, Jesus, não se dá que perecemos, faça alguma coisa. Só que eles não pediram para Jesus fazer alguma coisa no quesito de resolva a situação. A impressão que dá é que eles queriam dar um baldinho na mão de Jesus e falar assim, Jesus, pega um balde aí e tira a água aqui do barco porque a gente está morrendo afogado. Jesus faz mais uma semente de realidade dentro deles. Jesus chega no tempo e fala, calma-te, chega no mar e fala, quieta-te. Eles logo são tomados de temor, temor a reconhecimento. E falam que homem é esse que até os céus e os mares o obedecem. Os ventos e o mar te obedecem. Ou seja, Jesus está incentivando eles a crer. Jesus está plantando dentro deles uma semente de uma realidade de quem verdadeiramente Ele é. Jesus naquele exato momento, sabe o que Ele está fazendo? Além de destilar amor sobre eles, liberar amor sobre eles, Jesus está conquistando eles com o amor do Pai. Peça ao Pai que te conquiste. Se abra para que Ele te conquiste. Hoje os maiores incrédulos da atualidade dizem que se Jesus aparecesse para eles, talvez nem isso os faria crer. Há uma diferença entre eu querer me encontrar com a verdade e estar disposto a acreditar e crer nas coisas, se elas forem verdade, e há uma diferença de eu fazer com que o meu meio seja verdade, independente de qualquer coisa que aconteça ao meu derredor.
A verdade é única, o Pai te ama. A verdade é única, Ele cuida de você. A verdade é única, Ele quer mudar a sua vida. Mas existe uma verdade que precisa deixar de ser verdade dentro de você e dentro de mim. Se você não decidir confiar nele, o medo que está alojado dentro do seu peito, que precisa ser vencido de verdade, pelo conquistar de Deus, pelas ações do Pai, esse medo vai ser uma mensagem o tempo todo dita a Deus. O Senhor não pode fazer nada, o Senhor não consegue fazer nada, o Senhor pode parar que o Senhor não dá conta de fazer, deixa que eu mesmo resolvo. Chegou a hora agora de você entender uma coisa muito importante, com todas as letras de forma resumida. O segredo para você ver Deus cuidar de você financeiramente, o segredo para você ver Deus mudar a sua vida definitivamente, é você se abrir para que Ele te conquiste e você parar para observar tudo que está acontecendo ao seu redor, que é uma forma dele começar a encantar o seu interior por quem ele é. Eu não falo de encantamento, eu falo de vislumbre, eu falo de te deixar empolgado, eu falo de conquistar o seu interior em amor. Para que você então decida de verdade confiar nele. Para que você olhe para aquilo, não só decida, mas tenha força de conseguir cumprir aquilo. Hoje é o tempo e a hora é essa, de você passar a lutar com a sua própria vida por aquilo que Ele disse, sem ter medo de se frustrar, porque Ele não vai fazer isso. Se não houver medo dentro do seu coração e se houver confiança dentro do seu coração de verdade, é impossível de alguma coisa estar de errado. Chegou o tempo da confiança se alastrar dentro do seu peito, de você se entregar para Ele completamente, absolutamente, e o medo ser convergido em confiança, do medo ser lançado fora porque o amor de Deus chegou, e da confiança ser hoje uma das maiores ferramentas do seu relacionamento, para que você usufrua, desfrute daquilo que é bom, perfeito, agradável, que é a vontade que o Pai tem para liberar, implantar e colocar sobre e dentro da sua vida todos os dias da sua vida. Que o Pai possa poderosamente te abençoar e transformar a sua vida todos os dias com o amor dele incrível e maravilhoso. Que o Pai te abençoe. Tchau, tchau.